O Tarcísio é um excelente gestor público, é o conhecido tanto da esquerda da direita, e ele é o candidato do sistema. E ponto. Então, por que não ter um candidato da direita? Porque a direita precisa de representação. Me incomoda um pouco que a direita fica refém dessas escolhas e tenha que abraçar o Tarcísio com medo que a esquerda volte. Eu acho que a esquerda acabou eleitoralmente. Eu acho que o governo vai ter bilhões aí de dinheiro desviado que vão usar na campanha da esquerda, mas eles não vão conseguir lograr efeito, como aconteceu. Não tem nome também, né? Não tem nome, não tem aderência de narrativa, não tem o porquê, e vão ter só razões para o não ter mais o PT, porque a crise, eu também aposto que vai haver crise. Vai haver crise aqui no Brasil, vai haver crise internacional, aposto nisso. Então, são cenários que, na minha opinião, independem das nossas escolhas aqui. Mas eu vejo o seguinte, não seria bom para o Brasil ter, sabendo que a esquerda, na minha conjectura, que a esquerda vai ter uma implosão, como aconteceu em Portugal, como aconteceu na Alemanha ou qualquer outro país do Ocidente europeu e até os Estados Unidos, eu vejo a esquerda implodindo. Aqui também, como também aconteceu com Milei na Argentina. Muito bem. Então essa tendência também acredito. Então, acreditando nisso, não seria bom para o Brasil ter um candidato do sistema versus um candidato da direita? Olha a sinalização positiva. Inverte o teatro. Invertemos o teatro. É o teatro das tesouras do centro com direita. E eu me incomoda que a direita aí, não, o Tarcísio é da direita. Vamos deixar ele ser o candidato do centro e vamos à direita escolher um candidato que seja o Bolsonaro, que seja quem ele indicar, ou que seja um terceiro, um quarto aí que possa surgir, seja lá se possível. Mas eu acredito ainda que... Oi. Sem querer interromper, talvez esta seja a decisão cujo grande responsável por tomá-la seja Jair Bolsonaro, que está em condições de constituir um candidato para ocupar o seu espaço e dizer, está aqui o candidato da direita, acho que boa parte da direita que quer Bolsonaro presidente está disposta a apoiar um candidato ungido por Bolsonaro, mas Bolsonaro se nega a ungir um candidato, talvez por estar apostando até a última hora na tese de recuperar sua elegibilidade, ou talvez, enfim, não sei. Mas, para que isso acontecesse, tem, para mim, minha opinião, e até uma pergunta, uma grande cabeça que poderia iniciar esse processo, que é a do próprio Bolsonaro, que não parece disposto a apresentar um candidato da direita para fazer a tesoura com que felizes seríamos nós num segundo turno com Tarcísio e um candidato da direita. Mas nós temos que trabalhar para isso. É isso, nós tem temos que acontecer. Trabalhar para isso. Eu acho que a função de todos aqueles que defendem o que é o certo para se fazer no Brasil, e que esse certo, na minha opinião, está do lado da direita, que é o movimento antissistema, é a direita, e tem o movimento sistema. Então o sistema já tem seu candidato, né? Já até, não sei como ele foi escolhido, né? Como é que foi? Teve uma prévia em algum partido e os afiliados votaram, ou foi lideranças do Centrão ali que começaram a vazar matéria para Veja, que é geralmente como eles funcionam, né? Então isso aqui está típico atuação do sistema. A própria matéria já denuncia como é que o sistema opera, né? Considerando que a própria revista também já é um canal chapa branca aí do sistema. Então, nós temos que entender, temos que ter um candidato anti-sistema, anti tudo isso, que venha para fazer reforma, que tenha o discurso de fato da população, que retome aquele primeiro discurso do Bolsonaro lá atrás, em 2018, de querer mudar todas essas coisas, porque de fato tem erro em tudo. Tem dedo podre em todas as instituições públicas. E você fala assim, não, vamos tolerar aqui uma parte. Isso não é felicidade. A felicidade não pode ser condicional. Então a direita tem que representar essa vontade popular nua e crua, e Bolsonaro é o candidato natural para isso. Às vezes, é claro que a gente fica triste quando ele apoia um fulano, apoia o cicrano que não está alinhado com essas grandes reformas, mas é como eu o vejo, né, como ele existiu lá no primeiro mandato. Então, eu acho que a gente ainda pode resgatar isso, ainda tem
alguns meses aí de formação de opinião pública, e eu acho que vamos despersonificar aqui o pleito. Se por acaso, enfim, tivéssemos esses candidatos, o candidato do sistema, o candidato da direita, o candidato da esquerda, como é que a gente veria o resultado? Qual que seria o resultado? Aqui é que está a chave da análise. Por quê? Eu já falei isso no programa anterior. O nosso sistema partidário, nosso jogo partidário é muito similar à Europa. No entanto, a nossa opinião pública é muito mais similar à opinião pública norte-americana. Então, se nós tivéssemos um sistema norte-americano, seria uma vitória de lavada, como foi a vitória do Trump. Seria um movimento realmente pendular, vitória de lavada. Né? E maioria na Câmara, maioria no Senado, o Poder Executivo, exatamente assim. Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Mas nós temos o sistema partidário da Europa. E aí o que a gente vai ver? Se fosse, desambiguando aqui das personalidades, né? Um aumento expressivo da direita. Então, se a direita existe hoje já no ecossistema político, ela aumentaria, talvez até dobraria de tamanho, como foi o caso do AfD na Alemanha, como foi o caso do Chega em Portugal. Eles dobraram ou quase triplicaram de tamanho, mas o Centrão ganhou. O Centrão conseguiu ser o dominante ainda. E a matemática, infelizmente, funciona para o Centrão / sistema ainda comandar resultado, porque eles vão ter 80%, 60% a 80% dos recursos públicos para investir em campanha, investir em cabos eleitorais, e tem 80% das prefeituras. Não é 80%, mas tem lá um número perto de 80%, 70%, vamos dizer assim. Então, eles têm tudo para ser esse candidato aí, fazer o candidato deles. Então é por isso que eu digo, a direita até para ter uma segunda chance no jogo, porque o que a gente está vendo agora em Portugal é exatamente isso, o Centrão ganhou, e aí? Ganhou, mas perdeu. Porque o que o povo quer é de fato a agenda da direita. O povo quer mudança, mas tem medo da direita, não está confortável ainda com as propostas da direita ou com os candidatos da direita. Mesma coisa aconteceu na Alemanha. A população está engajada na opinião pública comandada por questão anti-imigração, todas essas questões de globalismo e controle e tudo mais. E isso está representado na direita e não no centrão. Uhum. E os candidatos do centrão estão tentando absorver a narrativa da direita. Você veja o Merz na Alemanha tentando falar como não, a esquerda acabou e que, enfim, dando bravejadas assim, mas meio que incômodo. A gente vê a mesma coisa em Portugal e a mesma coisa a gente vê com esses candidatos do centro que venceram nas eleições municipais. Começaram a adotar um discurso, não, vamos aqui agir pela segurança, vamos aqui agir para diminuir os impostos e papapá. Constrangimento. Com certo constrangimento. Você vê que não é natural deles de falar isso. Mas então, a gente está vendo essas mesmas dinâmicas aqui se apresentando. Por isso que eu digo, a gente precisa ter um candidato da direita propriamente representado, porque talvez nessa próxima, se considerando esse jogo aí de centrão majoritário e tudo mais, nessa próxima não seja e não logre esse sucesso todo, ao menos nessa análise que eu estou fazendo. Mas na sequência vai estar muito mais reforçado. E tem que ter essa pauta de reforma muito mais solidificada dentro do movimento da direita. Eu acredito ainda e concordo com o presidente Bolsonaro que ainda é muito cedo. Né? Por quê? Agora, na minha interpretação, não quero conjecturar, né, no porquê dele, né, mas eu vou dar a minha. Eu acho que somos levados a acreditar que o Tarcísio é o candidato da direita. E eu acho que é um grande perigo isso. Porque a gente não viu, em que pese que o discurso e as ações e a execução da parte econômica que ele tem conduzido o Estado de São Paulo, eu diria que é 100%. Né? Nota 10, né, o que tem feito. Não podemos desmerecer em nenhum ponto essa questão. Agora, do ponto de vista político, é de levantar todas as bandeiras de alerta. Né, com os posicionamentos, com as amizades, com uma série de omissões em contrapor o real poder. Né, em contrapor o real poder. Ele entende muito bem que, como presidente da República, não tem esse poder de fazer uma mudança no STF, no Judiciário. Não é competência do Poder Executivo, não é competência do presidente.
Isso cabe aos parlamentares, exclusivamente aos parlamentares, né? Tanto Câmara quanto Senado. Tem que ter maioria querendo fazer uma reforma do judiciário para que a gente tenha outro modelo de judiciário, e não esse que está aí. Além disso, fazer impeachment de um dos ministros que comete abuso. Isso é uma outra questão paralela a uma reforma, né? As duas necessitam de uma opinião pública vasta e coesa contra o judiciário. Parcelas da direita, e eu incluso, falo o seguinte: nós temos como país, para que nós avancemos, precisamos fazer uma reforma do judiciário. E precisamos fazer impeachment de ministros que cometem abuso. Isso é fundamental para a nossa evolução política. Caso contrário, voltamos aqui ao século... Nem temos o século aí, talvez século XVI, XVII, antes aí de montes de ideias. Não é nem do século XIX, não, quando meus avós estavam aí presentes. Então, muito para trás, estamos voltando muito para trás mesmo, né? Um Estado arbitrário que inventa a lei. Isso é absolutismo que precede a Carta Magna de Carlos Magno, né? Começou a criar algum tipo de freio constitucional ali lá atrás, 1200, 1300. Então a gente está muito atrasado nessa questão política exatamente pela interferência do judiciário e dos abusos cometidos. E você não falar disso como presidente, não tem um diagnóstico, o presidente Bolsonaro entende muito bem. Fala perfeita, ele está sofrendo na carne e está dando alerta. Olha, se você quer ser presidente, olha o perigo que é, olha o risco que você se coloca, porque não é o poder máximo do Brasil. O poder máximo do Brasil é uma junta, né, que se colocou ali como sendo maioral. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, mas sim. Por outro lado, se ele faz isso, ele se inviabiliza. Aí não vou deixar ele... Não, é claro, é óbvio. Então... Como é que você... Não, ele está pontuando uma verdade que está bem patente. Ele inverter o discurso nessa verdade, também acho que não lhe cabe e certamente não teria o mínimo de adesão, porque os fatos corroboram, né, essa análise aqui, essa percepção. Então, e corroboram o que ele está falando. Então, os fatos apontam para isso. Então, o que fazer? O que a gente precisa esperar? Né? O que eu espero sempre é que tenhamos uma candidatura de direita limpa. E eu acredito ainda que quem é o melhor representante desta direita que quer fazer essas grandes reformas é o presidente Bolsonaro, em que pese ele faz essas alianças pontuais e táticas ao longo desse caminho. É assim que eu acho, né? Mas eu acho que achar que o Tarcísio vai ser eu acho que o Tarcísio é um bom candidato, só que do sistema, mais uma vez, né? Vou reiterar esse meu ponto aqui. Eu acho que a gente ficaria capenga de achar que não, ele representa, a não ser que ele tenha uma mudança de discurso muito grande, né, nesse interim, e que de fato comece a se posicionar politicamente como de fato a direita que se mobiliza nas ruas quer ver, né? E outras coisas também, tem a questão, parte das questões econômicas envolve também, como eu pontuo sempre, a reforma tributária. Que o Tarcísio apoiou, por sinal. O Tarcísio apoiou, buscou voto. Não só isso, não é só a reforma tributária, tem várias medidas tributárias que foram tomadas. E aí, tá tudo bem? Isso é prerrogativa do Executivo. Eu gostaria de saber, aí sim, na mudança de posição, e na mudança de posição do Tarcísio com relação à reforma tributária, fundamental. E olha, vamos lembrar, não fui sozinho, eu fui apoiado por um pequeno influenciador de opinião pública, né? Não que ele me apoiou, mas apoiou a ideia de não apoiar a reforma tributária, que foi o presidente Bolsonaro. Assim, das lideranças com ampla visibilidade, ele foi o único que falou contra a reforma tributária, né? E eu não assessorei ele em absolutamente nada, né? Ele tem seus próprios canais, então ele foi muito bem nutrido de informações e tomou a posição certa e segura, e contra todo mundo. Lembrando, todos os partidos já estavam cooptados para aprovar a reforma tributária, né? Então o Tarcísio poderia ao menos se posicionar neste quesito, né, que eu já diria, bom, tem alguma esperança que ele está indo realmente para defender os temas da direita. Então a gente precisa ver isso dele, né, mas com muita ênfase e também com skin in the game, né, como diz o americano, né, com pele no jogo, né. Por enquanto está ainda nesse balanço fino, que imagino que o Kassab esteja nesse balanço também, assim como os outros líderes partidários. Querem manter
os benefícios de estarem no governo, ao mesmo tempo entendem que a nova onda de opinião pública não está mais com o governo, e nem com os seus partidários, nem com as instituições. Está com essa população aí que está abraçando essa nova realidade. E isso eles já estão sentindo. Eu vou me estender nesse ponto só mais um segundo. Tá. Eu tenho feito visitas aqui em São Paulo, em diversas prefeituras, para falar dos efeitos negativos da reforma tributária, né? E tenho encontrado com prefeitos do União, do PSD, né, de outros partidos além do PL, né? E, assim, é uníssono, ninguém gosta do governo. Então a base que está em partidos como Republicanos, União, PSD, a base de prefeitos, não estão vinculados. Não estão vinculados com o governo, não. Não estão, assim, esperando nada a não ser crise e más decisões que venham do governo federal. Então, o porquê que o seu líder ainda mantém lá os seus ministérios é uma grande pergunta. E por que esses mesmos líderes não assinam as CPIs? CPI de Itaipu não é assinada, porque os líderes do Centrão não querem assinar. Não querem, não. Os líderes não querem, a base quer. Mas os líderes não querem. Por quê? Os liderados querem. Os liderados querem assinar, mas por que os líderes não querem? Então, enfim, eu acho que eles também estão jogando esse jogo aí de balanço até o ano que vem. Vamos ver, eu ainda, como eu vou voltando ao início da minha interferência aqui, eu ainda acredito que muita interferência virá de fora, que pode mudar bastante nossas realidades.